De mandriões tem muito, muito pouco. André Ferreira, Francisco Gomes, apostos para mais uma edição do Liberdade de Expressão. Não falharam nenhuma desde que chegaram a esta casa para aí há 2 anos, não é, rapazes? Bom dia. Bom dia. Exatamente, sempre aqui na representação. Sempre na luta. Exatamente. O que quer dizer que os próximos momentos são mesmo da responsabilidade do André e do Francisco, os nossos politicamente incorretos do costume. Bom trabalho. Obrigado, Maria João. Antes de mais, bom dia, mais uma vez, bom dia a ti, Maria João. Bom dia também ao André, bom dia a toda a gente que nos ouve. O programa de hoje vamos fazer muitos amigos, mas é porque a atualidade assim nos levou a fazê-los, isto hoje, mas vamos fazer só amigos em Portugal. Mas começando pelo primeiro ponto prévio, é preciso contextualizar aqui um bocadinho. Na passada quarta-feira houve um jogo de futebol feminino entre o Famalicão e o Sport Lisboa Benfica, no complexo de treinos do Clube de Famalicão. Este jogo contava para a meia-final da taça da época passada, porque a Federação Portuguesa de Futebol, não sei porquê, decidiu que ia fazer o resto da final da taça de Portugal Feminina do ano passado ou este ano. Mas fora estas decisões, o que aconteceu foi um interessante jogo de futebol, só que o pior acabou mesmo por vir das bancadas, apesar do grande jogo. O Benfica, num comunicado lançado ontem, revelou que a jogadora nigeriana Christy Ucheibe foi vítima de manifestações racistas vindas da bancada. E no mesmo comunicado, o Benfica questionou o porquê de estar tanta gente nas bancadas da Academia de Famalicão, uma vez que, como nós sabemos, o futebol está à porta fechada e apenas podem estar no estádio ou no recinto onde está a acontecer o jogo elementos ligados ao staff do jogo e ao staff dos clubes. O Famalicão já veio contestar, dizendo que o clube não aceita qualquer tipo de manifestações racistas e que quem estava na bancada eram os órgãos sociais, o staff do clube, staff da Federação Portuguesa de Futebol e Comunicação Social. O que eu tenho a dizer sobre este tema é o seguinte: acabando já com a questão das pessoas na bancada, também me pareceram muitas pessoas quando estive a ver o jogo, mas eu pensei que fosse, sinceramente, um daqueles testes que tem vindo a acontecer ultimamente. Na altura não me apercebi, eu vi o jogo todo, percebi que tinha muito barulho das bancadas, não percebi, e eu, na altura do jogo, não ouvi nada, mas isto também pode ser devido à transmissão do canal que transmitiu o jogo, que enfim, não vou falar disso, vamos falar de coisas sérias. E o que aconteceu, e a provar-se isto, e eu quero acreditar que nenhum clube vai fazer acusações destas infundadas, é uma coisa que tem que acabar de uma vez por todas, não só no futebol, mas a Federação Portuguesa de Futebol, que muitas vezes levanta a bandeira de proteger a igualdade e os direitos e que lava a cara quando e que aparece ali o senhor Presidente ao lado em diversos movimentos que defendem a igualdade. E quando surge a altura de atuar, porque isto é da responsabilidade da Federação Portuguesa de Futebol, esconde-se debaixo de um buraco, como se faz em todas as vezes que a Federação Portuguesa de Futebol deve atuar disciplinarmente. E isto não pode acontecer. Eu recordo que nós, até há bem pouco tempo, casos de racismo no futebol português eram espaçados de anos a anos. Tivemos o caso do Hulk, depois tivemos o caso do Marega, que provavelmente os mais emblemáticos, tivemos um ou outro ponto, um ou outro caso pelo meio, mas, não, mas Não era sempre muito com alguns, generalizado. sim, sempre com algum espaçamento. Nos últimos Sim. tempos não tem acontecido isso. Eu acho que decididamente tem que agir. Decididamente a Federação Portuguesa de Futebol tem que agir, tem que perceber o seu papel de. Mais que tudo, tem que perceber que a Federação Portuguesa de Futebol é responsável por ensinar os adeptos. Está visto que os adeptos portugueses não sabem se comportar no futebol. Isto, para a maioria dos adeptos, não é só. É um jogo, basicamente, entre duas equipas. Nós gostamos mais das que vestem de vermelho, ou de azul, ou verde, ou o que é, e no final do jogo vamos todos para casa. A nossa vida não muda em nada. Enquanto as pessoas não perceberem isto, enquanto as pessoas não perceberem que o futebol é só um jogo, apesar da paixão que movimenta, mas basicamente é só um jogo, vamos continuar assim. Enquanto a Federação Portuguesa de Futebol não tomar efetivamente medidas, vamos continuar assim, porque nós responsabilizamos sempre quem faz, e é verdade, a culpa é sempre de quem faz, mas quem tem que tomar medidas também falha constantemente, aliás, falha sempre, que é uma coisa inacreditável. Sim, relativamente a este ponto prévio, o Francisco já disse tudo, obviamente, que já temos vindo várias vezes a trazer estes temas de racismo
no futebol em diversos pontos prévios, infelizmente, coisa que nós esperávamos que acontecesse já em pleno século XXI e em 2020. Mas pronto, nós trazemos aqui também para alertar, mas isto sim, agora nestes últimos tempos está a ser recorrente e tem de ser acabado, obviamente, tem de haver medidas e para qualquer clube, não só para os clubes pequenos, não só para os clubes grandes, para todos e para qualquer tipo de desporto, porque acredito também que, obviamente, nos outros tipos de esporte, como por exemplo futsal, que também, agora não, mas antes também acolhia bastantes adeptos nos recintos, também era capaz de haver algum comentário racista ou não, mas sim, este tipo de comportamentos têm de acabar por parte dos adeptos e parecendo que não. Eu falo por mim, já nem tenho tanta vontade assim de ver um jogo de futebol ou de ir a um estádio, agora não é? Mas quando isso voltar ao normal, de ir a um estádio relativamente por causa destes comportamentos também. Acho que podemos prosseguir então para os temas que nos trazem aqui. Vamos começar por falar do estado de calamidade que chegou a Portugal ontem e que vai ter lugar durante os próximos 15 dias. Portanto, nós já tínhamos vindo também a dizer aqui nos programas e nós basicamente parecemos que somos a maia das previsões, só que nós acertamos, infelizmente, relativamente às coisas que se passam no nosso país. Nós tínhamos vindo a avisar relativamente a estes comportamentos da nossa parte, cidadãos portugueses, que iríamos prejudicar bastante o país e iríamos provocar uma segunda vaga, e foi exatamente o que aconteceu. Vários dias com casos acima dos 1000 infectados, levaram então a que Portugal entrasse num estado de calamidade, foram impostas então novas medidas, a diminuição dos ajuntamentos a 5 pessoas ou eventos com menos de 50 pessoas a partir do dia de ontem. Nas universidades e politécnicos são proibidos os festejos académicos. A utilização da máscara na via pública é recomendado, pelo que vi, acho que vai entrou na quarta-feira uma proposta urgente para que o uso da máscara passe a ser obrigatório, bem como também a utilização da aplicação que antes era recomendada e que as pessoas a instalavam se quisessem, mas neste momento, ao que parece, e pelas palavras de António Costa, esta aplicação vai ter de ser então obrigatória. Pelas medidas, retirando a máscara e a obrigação da instalação da aplicação, obviamente que são medidas boas porque estamos a tentar impedir que este vírus se alastre mais, obviamente. Não vejo todo, e até mesmo o uso das máscaras na via pública, acho que também já era uma medida que já deveria ter sido utilizada desde o início do ano letivo, porque já sabíamos que iriam haver mais aglomerações nas ruas, principalmente nas escolas. Obviamente que eles usam sim dentro dos recintos escolares, mas vêm cá para fora e tiram-nas, e se calhar poderíamos ter prevenido isto se tivéssemos o uso da máscara na rua. Relativamente à aplicação, obviamente que eu não concordo com a obrigatoriedade de uma pessoa instalar a aplicação, porque no nosso país nem toda a gente tem smartphones, e de que vale uma pessoa que não tem smartphones ir no meio da rua e não saber depois se a pessoa que está na área de abrangência está infectada ou não. Portanto, também acho um bocado caricato. Obviamente que sim, que acho que o governo deve incentivar a instalação da aplicação, porque acho que sim, que é uma coisa bastante positiva. Não vejo todo qual é o problema das pessoas relativamente ao uso de dados ou a guardar os dados, os nossos dados, porque nós usamos aplicações como, por exemplo, o Facebook ou o Instagram, que o Mark Zuckerberg vendeu os dados para uma empresa alheia a essas redes sociais. Portanto, eu acho que aqui as pessoas também estão, obviamente, a exagerar um bocado, mas sim, compreendo que não é uma coisa democrática obrigar uma pessoa a instalar uma aplicação e a fazer a vigilância, por exemplo, a polícia fazer a vigilância nos telemóveis das pessoas, também acho que é um bocado de invasão de privacidade. Mas, pronto, acima de tudo, acho que sim, que estas medidas estão a ser feitas para também, e se calhar um bocadinho em cima do joelho, como sempre, também para que não venhamos a fechar os estabelecimentos e a economia voltar a cair, porque nós andamos aqui um bocado no limbo relativamente à economia, estamos agora a andar no limbo relativamente à saúde, e eu acho que sim, que temos de ter bastante mais cuidado. Nós já tínhamos vindo a avisar, como eu referi no início, relativamente a esta situação. Os casos aumentaram a partir daí, e a culpa basicamente se calhar é nossa, porque nós falamos e quando falamos estragamos tudo. Mas sim, eu acho que a partir de agora os portugueses de uma vez por todas acordem e agora sigam estas regras. Instalem a aplicação de forma
não obrigatória, o contrário, ajuda-me Francisco, se souberes a palavra, voluntária. Pronto, mas nós nos obrigamos da mesma forma voluntária, porque parecendo que não ajuda bastante e a pessoa insere lá o seu teste, é positivo, ela dá positivo e os outros utilizadores sabem. Eu ouvi ontem na TVI uma notícia que dizia que mais de 1 milhão, cerca de 1,5 milhão, tinha aplicações instaladas e só 100 ou uma centena que a usavam. Portanto, vê-se também por aí a importância que os portugueses estão a dar a esta aplicação. E eu acho que nós também deveríamos ter um bocado mais cuidado com as nossas ações. Sim, concordo com tudo aquilo que tu disseste, André. Eu acho que primeiro, quando nós temos esta discussão, e esta discussão do Covid e das medidas em relação à contenção do Covid, desde o início, desde lá de trás, quando foi imposto o estado de emergência e fomos todos quarentenados, uma palavra que nasceu nesta altura de forma obrigatória, sempre houve aquela discussão entre a questão dos direitos fundamentais, dos direitos que nós temos, que a Constituição nos atribui, e aquilo que é o bem da sociedade, ou seja, até que ponto é que neste tipo de casos, e em casos mais graves, os direitos ou aquilo que é o bem social da comunidade, da população geral do país, não é superior àquilo que são o interesse das liberdades individuais. Isso é uma discussão eterna, que nós estaríamos aqui até à próxima semana e ainda só íamos no início da discussão. A questão é que, neste caso, prova-se algo que nós já temos andado a dizer há algum tempo. Mais uma vez, nós mais ou menos adivinhámos isto, que foi que o comportamento dos portugueses, enquanto sociedade, que durante o estado de emergência, por regra geral, estávamos ali bem. Na altura do aperto efetivo, o português comportou-se de forma excepcional. Aliás, fomos exemplo para o resto do mundo. Mas quando chegou à altura de descontrair, o português fez a asneira, porque tem que ser assim, é assim que nós somos. Nos apertos somos os maiores, quando chega à altura de estarmos tranquilos, irmos sempre em frente com calma, acabamos sempre por misturar as coisas e por meter a pata na poça. E aqui eu acho que o mesmo segue para os políticos. Eu aqui vou citar uma frase porque nós no tempo da pandemia, ou na altura grande do primeiro recolher obrigatório em Portugal e a seguir, nós até elogiamos António Costa. O país todo foi possuído por Pedro Sousa, o candidato do PS às eleições europeias, que disse essa frase: Costa avança com toda a confiança, e todos nós, enquanto povo, adotámos essa frase na altura da pandemia e vamos para a frente. Só que agora eu acho que o ego de António Costa, isso fosse um bocadinho demais. E eu até digo que não quero ser autoritário e peço perdão. Isso e logicamente que ninguém acredita que António Costa quer ser um ditador. Pelo menos ninguém com mais de 3 pontos de QI acredita que António Costa quer ser um ditador. Mas esta decisão é muito errada, porque a aplicação Stay Away Covid é uma aplicação que desde o início sempre foi opcional. Deveríamos todos instalá-la, sim, mas sempre foi opcional. A verdade é esta, foi uma opção que todos nós que nós tivemos. Eu admito, eu não instalei agora nesta altura, porque pronto, mas não a tinha instalado antes. Instalei-a ontem, a verdade é essa, para testar, e não percebi nada como é que funciona, mas hei de lá chegar. Mas isso, se calhar, fui eu que também não tomei muita atenção a isso. Mas a questão é que tem que se tomar uma decisão, tem que se perceber, acima de tudo, o que é que nós queremos fazer. Porque esta aplicação, será que funciona mesmo? Será que esta aplicação efetivamente funciona? Se calhar é só mais uma medida de segurança e até nem funciona bem, mas mais uma medida de segurança nesta altura é sempre importante. Eu acho que... Desculpa interromper, disse que nós andamos sempre no telemóvel, porque não é verdade? Exatamente. Eu acho que, acima de tudo, o que se calhar tem que começar a pensar é outro aspecto. Eu sei que a economia do país não pode parar. António Costa já disse que isso é praticamente impossível. Mas se calhar temos que começar a pensar numa quarentena parcial, ou seja, aqueles serviços que podem ser feitos em teletrabalho passam para teletrabalho, os outros que não podem são feitos, e vamos lá ver como é que isto acontece. Não da mesma forma rígida como foi a primeira, se calhar outros tipos de serviços podem estar abertos, tirando aqueles que podem ser feitos em teletrabalho, esses talvez serem mesmo feitos, porque nós temos que tomar decisões e temos que perceber, e acima de tudo, temos que perceber que isto não é uma decisão que tem que ser tomada pelos 230 senhores que estão na Assembleia da República, não.
esta decisão tem que ser tomada pelos 11 milhões que orbitam neste retângulo à beira-mar plantado chamado Portugal. Por isso, temos que tomar isto da luta contra o Covid, não é uma disputa única, é uma disputa coletiva e tem que ser mesmo tomada de forma séria e por todos. Por isso, protejam-se, malta. Eu acho que podemos passar para o próximo tema rapidinho. O que aconteceu foi um professor da Faculdade de Direito de Lisboa foi suspenso porque comparou o feminismo ao nazismo. Eu, quando vi esta notícia, eu pensei, olha, queres ver que a Faculdade de Lisboa já se deixou levar naquilo que é o habitual discussão pública. Mas não, desta vez a Faculdade teve completa razão. Este senhor diz coisas como a violência doméstica, encara a violência doméstica como disciplina doméstica, diz que as mulheres são pessoas honestas, espertas e canalhas, fala uma coisa que é a miopia moral da fêmea, isto que eu estou a dizer são coisas ditas pelo senhor. Diz que para facilidade de raciocínio. Ele diz que o verdadeiro privilégio que existe no Ocidente é o privilégio da mulher perante o homem. As mulheres cospem no prato, a civilização ocidental, designadamente o cristianismo, que não apenas lhes deu de comer, mas permitiu a sua ascensão. Esse senhor não sabe ler coisas, efetivamente, não lê livro de história. Ocorre na grande maioria das mulheres por força da tendencial não superação da inveja do pênis, isto tudo dito por ele, e diz coisas também... Peço desculpa interromper-te mais uma vez, são cerca de 57 páginas num despacho que saiu. Uma rápida, os filhos sem pai, isto é, sem disciplina moral que lhes é permitida pelo pai, tendem a ser sociopatas, enfim, mais uma série de coisas inacreditáveis que este senhor diz. Isto aqui foi posta na revista de Direito, que circula internamente na Faculdade de Direito de Lisboa. São coisas inacreditáveis que é dito. Mas o problema aqui não está... primeiro, o que ele disse está errado. Mas não é porque... Se isto aqui fosse um artigo de opinião, era uma coisa. Isto não é um artigo de opinião, isto é um artigo científico. Ele disse que isto é um artigo científico só que comete opinião, e assim não pode ser. Pessoas como estas dentro do direito, que não encaram isto como uma sua opinião, mas sim como uma forma como veem as leis, não podem estar no nosso regime de direito, nem ensinar, nem exercê-lo. E eu vou só dizer que eu não sou uma pessoa sociopata, portanto, muito pelo contrário. Claro que sim, que este tipo de pessoas nem sequer deveriam ser contratadas, e acho bem a universidade tê-lo despachado para fora. Espero que continue assim na rua, porque isto são... Quem tiver a oportunidade de ler a notícia e depois vai ver realmente como nós nos sentimos, se for realmente uma pessoa decente. Esse senhor acho que devia de férias para a Arábia Saudita. Não, porque esse senhor pensou igual a eu, esse senhor, enfim. E damos então por terminado o nosso programa desta semana. Enchemos um bocadinho, infelizmente. Tínhamos aqui outro tema, mas pronto, para a semana pode ser que como dizia o Batáguas, havia temas mais grandes. E havia um pesqueiro na ilha. Exatamente. Olhem, um café e um bagaço. Bom dia, um beijinho e até para a semana.